Pois é, 20 horas e 31 minutos, né? Estamos iniciando mais uma live nesta noite, quinta-feira. E boa noite para o Tenente Sérgio Valber Fontoura Cordeiro. Boa noite, Tenente, tudo bem? Boa noite, Cícero, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos bater um papo legal hoje, né? Recordar também os tempos que o Tenente esteve em Itapetininga, e que iniciou aqui em Itapetininga um movimento tão interessante que foi trazer de volta os ex-atiradores. Né? Os ex-atiradores tiveram a oportunidade de regressar no TG de Itapetininga, mas melhor do que eu, o Tenente Sérgio Valber vai contar como que iniciou todo esse movimento, né, da Associação dos Ex-Atiradores do Tiro de Guerra de Itapetininga, Tenente. Pode falar à vontade. Sim, boa noite, então. Seu Cícero, primeiro, assim, eu gostaria de cumprimentar e também lembrar de algumas pessoas que, de alguma forma, eles fizeram parte dessa história, desses 2 anos que eu fiquei em Itapetininga, tá bom? Também mandar um abraço para os atiradores de 2015 e 2016, esse abraço extensivo aos seus familiares, né, suas famílias, seus pais, suas mães, que muitas vezes os pais e mães iam no tiro de guerra lá e a gente, de alguma forma, conversava sobre os filhos, sobre o que estava acontecendo no tiro de guerra, né? E como tu falou aí sobre essa associação que o Jair Francis Neto, que é um grande amigo meu, tenho ele como amigo, como um irmão mesmo, um relacionamento muito bom que a gente teve quando eu estive em Itapetininga, falo com ele até hoje, tenho orgulho de dizer que ele é meu amigo, né? E então o Jair, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa que ele gosta muito do que acontece no tiro de guerra lá e ele tem um sentimento muito bom. E o que aconteceu foi que o Jair chegou no tiro de guerra lá, recebi ele, eu e o Garcia. Garcia era o sargento agora subtenente Garcia, né? Que serviu comigo lá no primeiro ano. Então, a gente recebeu o Jair lá, e o Jair tinha um sonho lá de encontro de turmas, né? A turma dele já tinha um encontro, se eu não me engano. Então, começou quando ele pediu umas fotos, se podia publicar umas fotos no Face. Eu disse para ele que sim. E aí começou esse movimento muito bonito aí, que durante aqueles 2 anos que eu estive no tiro de guerra, o Jair foi uma pessoa que ajudou muito, né? Até porque o tiro de guerra ele estava um pouco de lado. Um pouco de lado que eu digo assim, as pessoas não chegavam no tiro de guerra, né? E com essa aproximação do Jair, do Neto, né? Da turma de 92, nós conseguimos trazer as pessoas para dentro do tiro de guerra. Inclusive, eu lembro do dia que o senhor foi lá também, sentou naquela cadeira, então aquilo ali é um exemplo do que acontecia com as pessoas. O senhor, como você se emocionou também, o senhor sabe do que eu estou falando. Então, é muito gratificante, né, ver aquilo que as pessoas, aquela saudade das pessoas tinham daquele tempo deles lá, e que o tiro de guerra, num sistema de formação de reservista de 2ª categoria, é um sistema muito bom, porque até eu falava muito para o pessoal, né, que dizia que realmente o serviço militar obrigatório estava desenhado ali na minha frente, ali, que era uma situação que eu não conhecia, porque eu servi no Sul, que tem organizações militares que não, lá no Rio Grande do Sul não tem tiro de guerra, né, e foi uma situação muito boa que aconteceu na minha vida. Até lhe digo que, profissionalmente, esse período de 2 anos que eu fiquei em Itapetininga, foi de muito crescimento para mim, profissionalmente, como pessoa também, porque foi onde o Exército me deu essa oportunidade de ter mais contato com as pessoas, de ser o instrutor ali, ser o gestor daquele tiro de guerra. Então, fico muito feliz por essa lembrança também que tu chegou e me convidou para participar dessa live, né? Mas a situação, o Jair fala muito claramente sobre a formação dessa associação dos ex-atiradores, né? E
e eu fico muito grato, porque, na realidade, nesse período de 2 anos, foi onde ele conseguiu lá, e eu aproveitei isso também, porque ele conseguiu dar um impulso no tiro de guerra, né? Trazer a sociedade para dentro do tiro de guerra, que é importante, né? Tenente, tá chegando nossos amigos aí, ó. Jair Francineto, boa noite, meus irmãos. Olha aí. O Jair é um grande amigo, um grande irmão. José Donizete Bianchi também, boa noite, comandante. José Donizete Bianchi. Então, até eu tenho aqui algumas pessoas para falar, inclusive... Vamos ver a boa noite do Marcos César. O Marcos César Almeida também. Então, Cícero, então aqui eu tenho pessoas para agradecer aqui, né? Primeiramente eu falei dos atiradores, né? Que foram, até teve alguns lá no segundo ano lá que me abraçavam lá, me jogaram para cima nas formaturas, né? Então, e eu lembro de vários atiradores e tenho eles na memória. Então, foi, como eu te falei, foi muito gratificante para mim pegar aqueles jovens ali, como teve vários pais que foram no tiro de guerra, e agradeci tanto a mim, quanto ao Garcia, quanto ao Bispo, que o Bispo foi o que serviu com o segundo ano comigo, que eu vou falar agora. Então, é muito gratificante isso aí. Já tem um aqui, ó, bate, ó. Então... Tá chegando, pessoal, vamos ver aqui. O Marcos César, Luan França, você viu também, né? O Luan França. Boa noite. Então, Cícero, vou contando aqui uma história aqui, ó. Isso, à vontade, Tenente. Vou falar aqui sobre o subtenente Garcia. Então, agora subtenente, naquela época era sargento, eu também fui sargento, fui promovido no primeiro semestre, né? E graças a Deus. Então, eu vou falar assim, ó, que eu tive lá comigo 2 pessoas, né? Tanto o Garcia quanto o Bispo. O Garcia no primeiro ano e o Bispo no segundo ano. 2 pessoas que, incrivelmente, a gente se deu muito bem, a gente saiu de lá com uma amizade forte. Garcia, eu encontrei ele o ano passado, lá em Santa Maria. O Bispo, eu não tive o prazer de encontrar ele novamente, mas são 2 pessoas que me ajudaram grandemente no tiro de guerra. Tá? O Garcia, o subtenente Garcia e o subtenente Bispo, né? E eu quero falar também de uma pessoa que é bem importante para o tiro de guerra, já tem mais de 3 décadas lá no tiro de guerra, é o seu Edson. O seu Edson, uma pessoa muito incrível também, que nesse período que eu estive lá no tiro de guerra, foi uma pessoa que, vou lhe falar, meu braço direito lá, se preocupa com coisas assim, ó, ele chegava para mim e falava coisas que eu ficava admirado com a preocupação daquela pessoa, porque ele é um civil, só que um civil militar, né? Ou digo mais, ele é um militar civil. É bem interessante o relacionamento do seu Edson com o tiro de guerra, que ele pegou aquilo ali como uma segunda casa dele. Tá? Então, aí agradecer também aos outros secretários que estavam comigo lá também. No primeiro ano foi o José Gabriel Bianchi, e no segundo ano o Douglas Garcia, que era um atirador que fazia o papel de secretário nas horas depois da instrução, né? E o Jair Francineto, que eu falei dele já, é uma pessoa incrível, um irmão que eu vou ter para o resto da vida. Essas pessoas que eu estou falando aqui para ti, vou falhar, hein? Não vou dizer o nome de algumas, até pela lembrança, mas aqui eu estou falando o nome das pessoas. Todas essas pessoas que eu falarei para ti, e já falei algumas aqui, são pessoas que eu tenho comigo no meu coração. Tá? O Jair Francineto, meu irmão, Jair Francineto, o relacionamento que a gente tem, lembro dele, ligo para ele, ele me atende tranquilamente. Outra pessoa também, eu estou falando aqui as pessoas que conviveram comigo lá no tiro de guerra, que de alguma forma ajudavam. Outra pessoa aqui que muito importante para o tiro de guerra, seu Dirceu Campos. Seu Dirceu Campos, quando saía o jornal lá, alguma matéria sobre o tiro de guerra, o seu Dirceu Campos, ele saía lá da casa dele, lá perto do shopping, lá, e ia lá de bicicleta, lá no tiro de guerra, levar para mim. Então, uma pessoa incrível também, eu mando um grande abraço para ele, tá? É uma pessoa que mora no meu coração. Outras pessoas também que me ajudaram bastante lá, que eu tive um relacionamento bom, tive com todo mundo, né? Mas assim, eu vou lhe falar,
o Capitão Roda, Tenente Roda na época, né? Capitão Roda também, um grande abraço para ele. Pessoas que ele estava de delegado lá do Serviço Militar e foi muito tranquilo lá, ajudava muito no tiro de guerra também. Lembro também lá do pessoal que trabalhava na delegacia, tá? O Augusto, a Gislaine, a Valéria e o Fernando. Também pessoas que chegavam no tiro de guerra lá, eram incrivelmente, ajudavam o tiro de guerra lá, naquelas CS que tinha lá. Lembro também, pessoa super importante, o Coronel Pintor. Coronel Pintor sempre participando do tiro de guerra e, na medida do possível, ajudando, né? Outra pessoa também importante, o subtenente agora, subtenente Miller, lá do Corpo de Bombeiros da ilha de Itapetininga. Também participava muito no tiro de guerra, ajudava nas instruções, porque tem aquelas instruções que sobre combate de incêndio, né? E primeiros socorros, me ajudou bastante nos 2 anos que eu tive aí, até porque são pessoas que trabalham na área, né? Os bombeiros. Eu tive um bom apoio, de todo mundo, principalmente ali dos bombeiros e da prefeitura municipal, né? Quero também lembrar o professor Jefferson Biagione. Esse rapaz aí, ele participa muito no tiro de guerra. Muita coisa no tiro de guerra acontece por causa do Jair Francis Neto e por causa do professor Jefferson Biagione, do Biagione, né? Tá ali na frente, ali, ele está bem a par, ele já foi oficial temporário, então ele conhece bem a situação de um tiro de guerra aí, né? 2 pessoas importantíssimas, por quê? Porque participavam na época, não sei agora como estão, né? Mas o seu Vitório Nalesso e o seu Argemiro Toledo, os nossos ex-pracinhas, pessoas incríveis, e pensar que esses 2 senhores, que são pessoas, como eu falei, pessoas incríveis, né? No trato, na cordialidade deles. Eu até tenho uma foto carregando lá o seu Vitório para a formatura, segurando ele pela mão. Eu tenho uma foto que bastante estima eu tenho por eles, né? Bastante carinho por eles, por essas 2 pessoas maravilhosas. O senhor sabe, né? O senhor convive um pouco com eles, o senhor já conversou com eles, então o senhor sabe que eles são pessoas incríveis. Pracinhas da FEB, né? O seu Vitório e o seu Argemiro. Vou também lembrar do seu Pedro Queiroz. Seu Pedro Queiroz foi uma pessoa que o Neto levou para dentro do tiro de guerra. E, para minha surpresa, não minha surpresa, não. O seu Queiroz, ele abraçou o tiro de guerra. E ele abraçou também os instrutores. Isso aí é muito importante para nós que não somos da cidade, né? Então, é um interesse de uma pessoa assim, estava lá na casa dele, lá tranquilo, Jair conheceu ele, trouxe para dentro do tiro de guerra, e tudo isso aí por causa da associação, né? Que a ideia é do Jair Francis Neto, a nossa associação. Vou lembrar também, eu não sei se o senhor recorda, de 2 crianças que participaram naquele tempo lá, no nosso tiro de guerra. Vou lembrar do Carlos Eduardo Domingo, Dudu, nosso Dudu, né? E vou também lembrar do Marquinhos Almeida. 2 crianças se fardavam e iam para o tiro de guerra. E eu lembro do Dudu que tudo aconteceu por quê? Porque o pai dele lá, o Sidney e a Jéssica, os pais dele, levaram ele lá no tiro de guerra lá. Naquela ocasião, eu lembro muito bem aquele dia. Eu vi aquela criança fardada assim, eu pensei comigo assim, eu vou pegar umas revistinhas que eu tenho aqui e vou dar de presente para ele. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque o que aconteceu? O Dudu veio para dentro do tiro de guerra. Aí eu até lembro que tem uma foto também minha, tem foto, as minhas lembranças tem foto, né? Tem uma foto ele me abraçando e eu dando uma revista para ele. Ele foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro dia que ele esteve no tiro de guerra lá. Então, foi um... Estamos de volta, Sérgio Valber. Aconteceu algum problema de conexão? Sim. Mas nós estamos de volta.
E nós estávamos falando, né, de onde você nasceu, como entrou no serviço militar. Sim. E Eu estava falando da situação de quando eu fui para Itapetininga. Ótimo. Então você nasceu em Dom Pedrito, iniciou o serviço militar em Dom Pedrito, e depois de Dom Pedrito você saiu para qual cidade do Brasil? Três Corações, me parece? Três Corações, eu fui fazer o curso de sargento, né? Retornei para Dom Pedrito. Dom Pedrito eu fiquei mais 5 anos e fui para Santarém, no Pará. Depois de Santarém, fiquei 2 anos em Santarém, fui para Bagé, Rio Grande do Sul. Em Bagé eu fiquei 14 anos. E aí fui para Itapetininga, que eu fiquei 2015 e 16 em Itapetininga. Saindo de Itapetininga, eu fui classificado em Santa Maria. Aí em Santa Maria eu fiquei, não deu 3 anos, e aí eu fui nomeado aqui em Ilhéus. Então, vamos, em quantidades, você já foi para quantos locais, mais ou menos? Aí deu 5 lugares. 5 locais. E o tempo que passa em cada local é de quantos anos? Não, depende muito isso. Porque depende da situação em que, porque o Exército, os órgãos movimentadores, o órgão movimentador do Exército lá, tem um período, agora existe um período X para o militar ficar naquele lugar, né? Até porque por causa da vivência regional ou vivência nacional para oficial, regional para praça e nacional para oficial. Depende muito. Tem lugares que o militar é obrigado a sair, né? E tem lugares que o militar fica ali bastante tempo. Olha, o Marco César está aí. Estamos de volta. Ele está acompanhando a gente lá. O Marquinhos mandando um forte abraço virtual. Manda um abração para ele também. Ele diz para ele que ele mora no meu coração, o Marquinhos aí. Eu lembro que o Marquinhos ia lá e no começo ali ele achava um pouco ele chegou meio assim, um pouquinho afastado, né? Depois até abraço ele me dava lá. Então, é um grande amigo também que eu tenho, o Marquinhos. Um abraço para ele. Itapetininga ficou quantos anos mesmo? Fiquei 2 anos só, né? 2 anos. 2 formaturas, então? 2 formaturas de final de ano, duas formações de atiradores. Até hoje eu falei com alguns, quando eu coloquei a live lá no Face, alguns falaram comigo. Vamos ver aqui, o Jair Neto está mandando também aqui, saudades do nosso início, quando tudo tinha para dar errado e deu muito certo. Obrigado, Tenente. Não, mas com uma pessoa como o Neto aí, com a garra que ele tem, não tinha como dar errado, não. Então, foi muito importante esse trabalho, eu sempre repito, falo, esse trabalho, essa abertura, né, que foi dado aos ex-atiradores. Reviveu no pessoal, né, aquela época bonita, acho que para todos foi bonita. Tudo bem que na época que a pessoa vive aquilo lá, muitos fazem algum até sacrifício, né, Tenente, de trabalhar durante o dia, levantar de madrugada, mas depois que passa que a gente dá bastante valor de ter servido o TG, não, Tenente? Isso, e o retrato disso tudo aí, como o senhor falou aí, essas associações do ano, desses encontros que tem, das amizades que ficam, porque ali é uma amizade bem, bem forte, que é formada durante o período, né? Período de 9 meses, uma amizade muito forte formada pelos atiradores. E a lembrança que eles têm do tiro de guerra também, né? Tudo que eles aprendem lá, porque na realidade as instruções que são ministradas lá, elas são instruções importantes, formam, a maioria delas forma o caráter da pessoa, né? E esses jovens precisam muito disso. Tem o André Kiss aqui, que está achando muito legal. Um abraço, André.
Sempre participando também junto com o Neto, eu sei, eu fico atento lá no que quem participa junto com o Neto. São poucos, mas eu sei quem são. Agora, como instrutor do tiro de guerra, você atuou em muitas cidades ou não? Não. Essa é uma situação, instrutor de tiro de guerra é uma situação para os praças, primeiro sargento e subtenente. Então, antes até poderia ser nomeado em 2 cidades. Hoje, atualmente, a pessoa, o instrutor, o primeiro sargento ou subtenente, ele é nomeado somente uma vez, né? Eu só atuei só em Itapetininga como instrutor. E lhe digo, assim, esse período, já comentei no começo lá da live lá, mas esse período da minha profissão, esse período aí de 2 anos, muito gratificante. De certa forma, a gente sai de um local que trabalha em administração. Eu trabalhei ali, saí de um quartel que eu trabalhei muito tempo, durante 8, 9 anos, no setor de pagamento, e aí, de repente, eu me vi ali responsável por uma organização militar, né, que tu tem 100 atiradores, tu tem toda a documentação para fazer, tu tem que manter aquela sede ali, então, é uma responsabilidade grande, mas que me valeu muito a pena como pessoa e também, principalmente, profissionalmente. É algo que cresceu, né? Cresce a importância que tem esse ser nomeado instrutor. E eu tenho muito a agradecer isso ao Exército Brasileiro, né, que me deu essa oportunidade na vida. Na realidade, é uma oportunidade de vida, né? E também onde eu fui nomeado, que eu fui nomeado em Itapetininga, um local incrivelmente bom, né? É uma cidade que hoje, Itapetininga, eu tenho como um segundo lar. Eu falo em Dom Pedrito como terra natal e falo em Itapetininga também, porque é uma terra que eu tenho no meu coração. Itapetininga tem, assim, uma certa facilidade de fazer amizade ao pessoal, né? Você sentiu isso também, Tê? Senti porque, na realidade, eu fiquei muito tempo ali no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e tinha servido no interior do Rio Grande do Sul. E então, quando o gaúcho ali, regionalista, né? E eu me incluo nisso aí, eu tinha outra visão sobre o interior de São Paulo, até porque é próximo da capital. E, no entanto, quando eu cheguei em Itapetininga, me deparei com pessoas amáveis, né? Pessoas que me acolheram. Todas as pessoas que chegavam no tiro de guerra lá eram tratadas com cordialidade, com amizade, com humanidade, né? Isso que é importante. E eu recebi tudo isso aí em troca. Era recíproco. Então, na verdade, 2 temporadas, vamos dizer assim, você formou quantos atiradores? O certo seria 200, né? Mas aí tem aqueles que são desligados. Deu um torno de 180 atiradores. Que ótimo. Agora você está exercendo o serviço militar em Ilhéus, né? Qual a sua atividade aí, tenente? Aqui em Ilhéus, a minha atividade, eu sou delegado do serviço militar. Só que aqui é uma sistemática nova, que ainda não foi instalado aí em Itapetininga. E tem uma delegacia ainda, né? Aqui nós temos o nosso posto de recrutamento e mobilização. Então, é um posto de recrutamento e mobilização, e ele é um órgão regional da diretoria, da DSM, né, da Diretoria de Serviço Militar. Ele planeja e coordena a execução e fiscalização do serviço militar. Aqui comigo, eu tenho 146 juntas militares. Sendo dessas 146 juntas militares, 7... São 9 tributáveis e 136 não tributáveis. Então, é uma área muito grande, todo o sul da Bahia aqui, digamos assim, falando assim, bem simples, assim,
O senhor imagina 500 quilômetros para cada lado. A gente está aqui em Ilhéus, aqui não para o lado do oceano, né? Mas para o lado pro lado do território ali da Bahia ali, em Ilhéus, até o sul lá é 500 quilômetros mais ou menos. E aí aqui para o leste, aqui mais 500 quilômetros, são bastante municípios, são 146 municípios, são bastante. E quartéis aí próximo a Ilhéus? Não, aqui os quartéis, não, eu só tenho 7 tiros de guerra. 7 tiros de guerra em toda o sul da Bahia. Aqui tem poucos tiros de guerra. Aqui não é como São Paulo. São Paulo, o senhor tem... A gente tem quase 80 tiros de guerra em São Paulo, né? Se não tem mais. Curioso. É curioso. É curioso. Eu achava que era tipo, todo o Brasil seguia o mesmo sistema de... Não. Não, São Paulo tem muito tiro de guerra. Eu acho que é o estado, de repente, é o estado que tem mais tiro de guerra. São Paulo. Aí depois é Minas Gerais. A Bahia aqui tem poucos tiros de guerra, mas aqui na minha região, aqui no sul da Bahia, nós temos só 7 tiros de guerra. E o jovem, quando completa 18 anos, qual que também o procedimento é igual aqui no estado de São Paulo? Alistamento? Não, tudo igual. Alistamento, né? Tudo igual, o alistamento. É tudo igual, porque é um sistema nacional, né? O jovem vai lá, se alista. É aquilo ali que o Tenente Antunes falou, que eu assisti lá a live dele ali, é aquilo ali que o Tenente Antunes falou. Porém, agora com a situação da pandemia, a diretoria de serviço militar, ela está dando uma reformulada ali, que antes, lá no alistamento online, só poderia se alistar a classe do ano, né? Hoje, hoje seria 2002. Aí faz uma semana ali que abriu para a classe 2000, 2001 e 2002. Só que a gente é uma coisa que está sendo nova, nós estamos repassando para juntas do serviço militar, tá? E é uma funcionalidade nova, então a gente vai ter que dar uma estudada, fazer algumas palestras para o pessoal da junta, né? Das juntas. E há quanto tempo você está aí em Ilhéus? Em Ilhéus eu cheguei agora em dezembro, faz alguns meses. Então, mas a situação aqui está assim, eu vou lhe falar, seu Cícero, assim, ó, a nossa situação aqui do trabalho, ela não está normal. Como em tudo que é lugar, né? Porque tem muitas prefeituras que a junta do serviço militar estão fechadas, pela situação da pandemia. Então, o trabalho hoje, ele está bem reduzido, né? Está reduzido às juntas que estão abertas. Na verdade, e o alistamento do pessoal que faz online. Que o alistamento agora, outra informação importante também, o alistamento ele foi prorrogado para o dia 30 de setembro. Até o dia 30 de setembro. Que era até 30 de junho, né? Essa informação o senhor tinha ou não? Não, até eu perguntei para o Tenente Antunes, ele achava que talvez não acontecesse isso. Porque naquela época... Aconteceu. Aconteceu. Até 30 de setembro agora o alistamento desse ano. A classe de 2002, até 30 de setembro, ela não vai pagar multa. Ah, tá. Porque naquela época a gente tinha esperança ainda que fosse 2 meses, que era o prazo que estavam dando, né? Mas sim, ainda não foi solucionado o problema, então, sei lá, de repente pode chegar até em dezembro esse alistamento aí, né? Mas vamos ver, vamos torcer que não, né? Vamos torcer que não, pedir a Deus que não, porque está precisando nós voltarmos ao normal, ou aproximarmos do normal, né? Depois de Itapetininga, você foi para quais cidades? Não, aí que tá, eu fui para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí, de Santa Maria, eu fui nomeado delegado do Serviço Militar aqui em Ilhéus. Ah, tá. Fiquei 3 anos em Santa Maria. 3 anos deu. Aqui em Itapetininga participou dos desfiles de 7 de setembro? Sim. O tiro de guerra aí, a princípio em toda a época, né? Mas o tiro de guerra participa dos desfiles de 7 de setembro, desfile do aniversário da cidade. Isso. 5 de novembro, né? E também a gente ajudou muito, uma coisa também que é bem peculiar do tiro de guerra, é a ação cívico-social, né? Que ajuda ali o pessoal da prefeitura naquelas campanhas do agasalho, campanha do alimento, e chama muito a atenção também a doação daqueles jovens do tiro de guerra lá,
que a maioria das pessoas não sabe. Aquele jovem lá, ele tem a obrigação de cumprir esses 9 meses, mas ele não recebe, ele não tem soldo, ele não tem salário. E chamou muito a minha atenção, porque lá a instrução era de segunda a sábado. E quando que eram as campanhas de agasalho, campanha da dengue, campanha do frio, da coleta de sangue, geralmente era no domingo. E para minha surpresa, a maioria daqueles jovens eram voluntários. Então, é uma sensação que já desperta pelo tiro de guerra, né, ajudar o próximo. E isso aí é muito importante. Se cada cidadão pensasse dessa forma, em ajudar o próximo, se importar com o próximo, né, e isso aí, o tiro de guerra, ele desenvolve muito no jovem. Mesmo porque nós estamos numa época tão complicada, né, do mundo, que agora exige mais ainda que as pessoas pensem no próximo, né, Tenente? Sim, precisou acontecer isso, né? Porque a gente sabe que existem pessoas boas, existem pessoas que já se importavam, existem pessoas que fazem, por iniciativa própria mesmo, fazem campanha do alimento, campanha do agasalho, não só os órgãos públicos, né, as prefeituras, mas existem pessoas voluntárias que participam, mas tomara que as pessoas, a maioria das pessoas, né, se dê conta que isso aí é necessário, sempre ser voluntário, que o trabalho voluntário, ele, de certa forma, ele gratifica a pessoa, né? Tenente, vamos dar um espaço aí. Eu acho o seguinte, Itapetininga marcou bastante na sua carreira militar, né? Sim. Então a gente deixaria você à vontade, assim, para nós encerrarmos, já está dando o tempo nosso, para encerrarmos, tem o tempo livre para você mandar um abraço para o pessoal da Itapetininga, né? E, sim. Sei lá, a gente vê aí a importância que o Jair foi aí para nós, ex-atiradores, né? E essa ideia surgiu, surgiu essa pergunta que eu tinha no início, essa ideia surgiu em conjunto, como que foi o início de toda essa movimentação? Sim, o início, na realidade, eu tive um pouco de receio, né? Porque, na realidade, o Jair chegou lá, conversando comigo, não sei se era essa a primeira ideia dele. A ideia foi do Jair, a ideia da associação, o pai da associação é o Jair Francis Neto, né? Ele, né? Um grande amigo, não vou cansar nunca de dizer que ele é um grande amigo meu. E aí, a ideia dele, totalmente dele, ele chegou lá querendo abraçar tudo, né? Mas a ideia surgiu, eu estava mostrando umas fotos para ele lá, e ele disse assim, na época eu era sargento, né? Ele disse assim, sargento, o senhor me empresta esses álbuns aqui que eu quero... ele levou até para casa o álbum, ele queria tirar foto dos álbuns lá, ou fazer uma foto nova, para fazer um álbum novo para ele lá, da turma dele, se eu não me engano. E aí, eu fiquei meio assim, com receio, assim, mas é uma boa causa. Eu disse assim, eu vou confiar, pensei comigo aqui mesmo, vou confiar, porque eu não conhecia ele, né? Vou confiar nesse rapaz aí. E emprestei os álbuns para ele. Aí ele não levou só o da turma dele, levou outros também. E aí outro dia ele voltou lá, pegou outros álbuns também, ele fez um trabalho bom lá, né? Ele digitalizou os álbuns, se eu não me engano. E fez um trabalho bom, gostou, ficou bem empolgado. Chegou lá e pediu outros álbuns. E aí foi assim. E aí, se eu não me recordo, uma vez ele me falou da associação. O que o senhor acha disso? Eu gostei da ideia, né? Até porque me ajudaria muito no tiro de guerra lá. E como me ajudou mesmo. Porque é muito bom para um instrutor ter as pessoas da sociedade do lado dele. Porque as pessoas da sociedade têm muito a doar para o tiro de guerra. Não que o tiro de guerra precise, porque na realidade... como funciona o tiro de guerra é uma situação que a prefeitura, é um convênio da prefeitura com o exército, né? A prefeitura, ela mantém o tiro de guerra. E ali, daquele jeito ali, tranquilamente mantém. E principalmente Itapetininga ali, né? Que é uma coisa também que eu fui muito bem atendido lá no tiro de guerra. Então, foi dessa forma que surgiu a associação. E aí, tudo o pontapé do Jair Francis Neto. Pontapé. E depois foi ele que fez a bola rolar também. E ele está jogando a bola até hoje.
Por falar em jogar bola, tem um ex-atleta do Derac de Itapetininga aqui, o Jacozinho, nosso seguidor, fiel seguidor aqui, ó. Boa noite, Cícero, grande abraço e satisfação enorme ter o nosso amigo Tenente nessa live. E eu quase fui cabo do Exército em Recife, mas o meu negócio era futebol, olha só. Olha aí. O negócio dele era futebol. Tá terminando o tempo, eu quero mandar um abraço, porque eu não posso. Pode falar. Mas assim, eu vou sair da Itapetininga, vou mandar um abraço para minha mãe, que é uma pessoa super importante na minha vida. Para minha mãe, o nome dela é Isulina. Para minha tia lá, a Ana, para o meu tio Francisco, para os meus irmãos, o Mauro e a Giane, tá? Para minha sobrinha, a Helena, para minhas sobrinhas, né? A Helena e a Milena, tá? Um grande abraço para eles aí. Lá em Dom Pedrito. Lá em Dom Pedrito, hein? Olha só que maravilha. Nós temos tempo. É que tem hora que está oscilando o aplicativo, mas agora ele já voltou ao normal, então nós podemos conversar. O Deto Deise Pereira está mandando parabéns. A mim é o Tenente Sérgio. Ele é de São José do Rio Preto. Conhece São José do Rio Preto, Tenente? Só de passada, mas um abraço para ele também. Passou de avião lá, né? Aí o Jair, se o senhor Tenente não tivesse aberto as portas do TG, nossa associação jamais existiria. O pessoal tem consciência que a sua abertura foi fundamental para essa associação que foi e é um sucesso. Vamos esperar que passe a pandemia para que o Jair possa organizar novos eventos, né? Porque agora tá triste, né, o Tenente? Tudo parado. Mas assim, outra coisa que eu vou levar também, o senhor olha o tiro de guerra, eu queria ter ficado no tiro de guerra, porque olha só o que o Jair fez naquele tiro de guerra lá. Conseguiu umas doações de uns armamentos, né, que eu acompanho pela internet, e eu penso também, Deus quiser, agora essa pandemia vai embora, em novembro, quando tiver aquele dia do tiro de guerra lá, tem um dia da associação, aniversário da associação, em novembro, se Deus quiser, se eu puder ir, eu vou ir no aniversário da associação. Ó, que maravilha, hein? Eu vou ir porque é uma coisa que me faz muito bem. Mas assim, outra coisa também que a gente não pode esquecer, tudo bem, eu acolhi o pessoal, e realmente, eu sou de acolher mesmo, mas tudo aconteceu também, porque num primeiro momento, o Neto foi no tiro de guerra e o Garcia também acolheu ele muito bem. Então, ele se sentiu bem e teve a liberdade de ir falar comigo. Porque, na época, eu era o chefe da instrução, né? O Garcia era o instrutor. E como o Garcia é uma pessoa que eu me dei muito bem, tenho muita consideração pelo Garcia, né? E até hoje, e aquele dia, a gente se encontrou ano passado, a gente conversou muito, deu risada, e de vez em quando a gente conversa também pelo WhatsApp. Então, é uma pessoa muito importante também na minha vida, tanto o Garcia quanto o Bispo, né? Cada um com a sua devida importância, porque são pessoas que me ajudaram muito nesses 2 anos, nesse período de 2 anos. Um num ano e outro no outro, né? O Marco César está colocando aqui amigo do Dom Pedrito. Boa noite, forte abraço, meu amigo de Dom Pedrito. Faltou contar a história de sua vinda para Itapetininga, que seus amigos colocaram medo de sua vinda ao estado de São Paulo. Não, mas eu já tinha até comentado um pouco sobre isso aí, né? Assim, o que tu vai fazer em São Paulo, né? Porque, na realidade, o que a gente vê lá, vê pela TV, né? Vê que São Paulo tem muito crime, né? Então, o pessoal que vai chegar em São Paulo vai morrer. Não é nada disso, principalmente o interior, né? Mas é bem o pensamento do pessoal do interior mesmo, né? Então, a gente imagina, cheguei numa cidade aí fantástica, né? Fiz grandes amigos, e por isso que eu penso em ir aí abraçar cada um deles. O Marco César também muito importante na associação, né? O Marco César, sim, é importante, está sempre ali do lado do Jair, sempre ao lado do Jair, e Marquinhos. É importante dar esse apoio. É importante que o Jair tenha esse apoio dessas pessoas. Marco César, o Ramos, lá,
Tem muitos amigos, né, que nesses 2 anos que você passou aqui, né, deixou muitas amizades aqui, pessoas que realmente fizeram parte dessa mudança, porque, assim, eu, por exemplo, que servia muitos anos atrás, como sempre eu falo, eu passava ali, olhava o prédio do TG, pensava, se um dia eu vou pedir autorização para entrar aí, só para matar saudade, e de repente vocês abriram a porta, assim, para a gente, e para muitos, né? Isso foi muito legal, né, Tânia? Foi muito bom, foi muito bom. Mas isso aí era uma coisa minha e do Garcia, de chamar o pessoal. E tinha outra coisa também, eu não sei se acontece até hoje. A FATEC, ela usava o salão do tiro de guerra para quando tinha aula, aquelas palestras que eles davam lá, tinha alguma palestra de curso e tal, que era bastante pessoas, usavam o salão do tiro de guerra. E tinha cursos lá que tinha aula de segunda a sexta lá no tiro de guerra. E era uma parceria lá que a gente tinha com a FATEC, a parceria mais do tiro de guerra com a FATEC do que a FATEC com o tiro de guerra, né? Que a FATEC só usava o salão, né? Mas a gente tem que ter consciência também que aquele prédio lá é um prédio público e que, de certa forma, a gente tinha que ceder para a FATEC, né? Porque o público, o próprio nome diz, né? A população tem que usar, né? Tem que ter acesso. Caiu de novo. O Jair mandou é usado ainda assim. Ah, que bom, que bom. Que bom. O Jair me dá uns bisu aí. Pois é, foi muito legal esse bate-papo. Houve uma interrupção, como eu falei, nós estamos a 1.500 quilômetros, isso aí está sujeito a acontecer, mas nós também temos que ver que é uma maravilha, né? Hoje a tecnologia, né? Sim, maravilha. Aproxima as pessoas, né? Aproxima as pessoas. Aí muitos mataram a saudade aí de ver o nosso tenente aí, ao vivo, né? Conversando com a gente lá de Ilhéus. Foi muito legal o bate-papo. E talvez, né? Passando logo essa pandemia, que possa se comemorar, nem que comemore o dia do tiro de guerra fora da data, né? Para que o dia da associação. Possamos fazer uma festa e o tenente venha comparecer aqui, não é mesmo, tenente? Se Deus quiser, eu vou ir aí sim. Muito obrigado, então, por participar hoje da nossa live aí, bater um papo com todo o pessoal aí que está nos assistindo. E numa próxima a gente volta, se Deus quiser, conversar com o tenente Sérgio Valber Fontoura Cordeiro. Muito obrigado, tenente. Tá bom, obrigado. Boa noite, Cícero. Muito obrigado pela lembrança. Boa noite a todos, então. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Grande abraço.